a gente pode dizer que tem, no mínimo, 4 competências que você já tem e usa aí, na grande parte do seu tempo, quando você conversa com as outras pessoas de forma informal, na comunicação de um para um. Quais seriam essas 4 habilidades comuns, tanto ao ato de você fazer uma conversa com o seu amigo num boteco ou mesmo num ambiente um pouquinho mais formal do trabalho, só que de um para um, com a habilidade de você falar em público? Bom, para você transmitir uma ideia, você precisa organizar a sua mensagem através de um pensamento lógico. Você não sai falando a esmo, ainda que seja para explicar o caminho. Vamos supor, eu vim para cá, pro na Tele Estúdio, gravar um podcast. Vamos supor que fosse a primeira vez. Quando você me explicou a primeira vez, você teve que a pessoa me explicar de uma forma organizada qual que era o melhor caminho para eu chegar aqui. É lógico, né? É só um exemplo. Hoje a gente tem o Waze, o Google Maps e tudo mais. Mas se fala assim, você vai chegar aqui e não organiza a ideia, percebeu? A mesma coisa para falar em público. A gente precisa organizar o pensamento de uma forma lógica. Como, por exemplo, passar uma receita, a ordem dos ingredientes e tudo mais. Por quê? Porque isso tem a ver com como que você vai colocar os argumentos da melhor maneira para você levar a pessoa a enxergar aquela conclusão ou a mensagem que você quer transmitir, o que você quer falar, informar. A segunda habilidade em comum é que você conversa da mesma maneira com uma pessoa que tem pós-graduação e com a sua sobrinha ou seu sobrinho de 10 anos? Com certeza não. Por quê? Porque é necessário e a gente faz isso naturalmente, sem perceber, adaptar a nossa mensagem ao nosso interlocutor. Se você vai num ambiente um pouco mais, vamos colocar assim, em que a pessoa que está te ouvindo, ela tem uma cultura, ela gosta de uma linguagem mais informal, mais leve e tudo mais, você vai ter que falar de acordo com aquilo. Agora, se você está falando para um público mais técnico, a sua linguagem, a sua mensagem, ela tem que ser técnica. Tá? Então, e isso a gente faz sem perceber. A mesma coisa a gente deve fazer, deve prestar atenção quando a gente for fazer em público. É só pegar essas mesmas habilidades e adaptar ao ato de falar para mais pessoas. Bom, então a gente viu que a primeira habilidade comum é organizar os pensamentos de forma lógica, adaptar a mensagem ao ouvinte. E a terceira é que a gente está sempre contando histórias. Porque a gente, inconscientemente ou intuitivamente, a gente usa as histórias como exemplo e a gente gosta de histórias. Quando a gente gosta de história, a gente conta história porque as histórias conectam as pessoas. Então, a gente faz isso. Então, essa seria uma habilidade comum, tanto no ato de falar de um para um, quanto no ato de falar de um para várias pessoas. E, por fim, uma outra habilidade comum é adaptar seus feedbacks. Quando você está conversando com as pessoas e você percebe uma expressão facial um pouco diferente, você já liga, deixa a anteninha, fica lá em pé. Por quê? Opa, será que eu falei alguma coisa? Será que a pessoa não está entendendo? Então você percebe esse feedback tanto da linguagem não verbal da outra pessoa, quanto da própria linguagem verbal. Às vezes a pessoa fala, não entendi, está confuso, e por aí vai, e você vai se adaptar à mensagem das pessoas. Por que é importante a gente saber que essas 4 habilidades que você usa no seu dia a dia, ela pode ser transmutada ou levada para uma apresentação em público? Porque você já tem essas competências. E se você se tornar ciente ou confiante que você já tem, no mínimo, essas 4 habilidades para falar em público, e é preciso apenas uma adaptação, um aprimoramento para você falar de um para um, uma linguagem formal, e você precisa apenas um aprimoramento dessas competências, fica muito mais fácil você se tornar confiante para falar em público. Então, a gente já tem as habilidades necessárias para falar em público. Não é apenas uma questão de, eu vou explicar isso depois, de você achar que precisa de mais técnicas. Eu sei, mais técnicas são importantes para lapidar a sua comunicação, técnicas de oratória. Mas as habilidades essenciais a gente já possui. O
porque precisa a gente desenvolver essa capacidade, como um raciocínio crítico, mais atenção ao interlocutor, adaptar essa mensagem e por aí vai. Ok?